você vai entender mais sobre a poupança, que não é tecnicamente um instrumento de renda fixa. A CVM, inclusive, não a considera como investimentos e nem deveria, porque você já viu lá no começo do módulo. Para que um ativo seja considerado instrumento de renda fixa, ele deve atingir 3 critérios: dívida, prazo e rentabilidade. A poupança atinge os 3? Não, atinge somente um. Ela remunera o investidor. Ela dá ao investidor a rentabilidade. Mas você não tem prazo para vencimento na poupança e também não é uma dívida. Quando você coloca dinheiro na poupança, você não está emprestando dinheiro para o banco e agora ele tem uma dívida com você. Não é assim. Então, por isso, ela não é considerada instrumento de renda fixa, tá? Ela é uma aplicação. E aí nós temos que entender um pouco das suas características, né? A parte técnica para a sua prova. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a parte técnica da rentabilidade. Se você é pessoa física, a sua rentabilidade na poupança será mensal. Já, se você for pessoa jurídica, a sua rentabilidade vai ser trimestral, sempre, certo? E aí nós temos que separar também as datas da poupança. Porque até o dia 3 de maio de 2012, o investidor, né, o cliente, ele recebia uma taxa de juro fixa, não importa o que acontecesse. Após essa data, ou seja, após o dia 4 de maio de 2012, isso mudou um pouquinho. Então, se você fez uma aplicação, sei lá, no dia 1º de abril de 2012, antes dessa data, a sua remuneração até hoje, será 0,5% ao mês mais TR, mais taxa referencial. Ou seja, 0,5% ao mês vai dar algo próximo de 6% ao ano, fazendo uma conta bem burra, sem juros compostos, mais a TR, taxa referencial. Isso porque você aplicou antes dessa data e não mexeu mais nesse dinheiro. Então, você sempre terá essa rentabilidade. Já, se você fez aplicações depois do dia 4 de maio de 2012, a sua rentabilidade vai depender da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Então, olha só, se a Selic, quando a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a sua remuneração será igual à antiga. 0,5% ao mês mais a TR. Ponto. Mas, se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, a sua remuneração será 70% da Selic mais TR. Qual é a remuneração da poupança hoje? Então, vamos lá. Hoje, quando eu estou gravando essa aula, a taxa Selic está em 4,25% ao ano. Por que eu falei dessa maneira? Porque eu não sei quando você vai assistir essa aula. E a cada 45 dias, o Copom, Comitê de Política Monetária, altera, define, determina a taxa Selic. Então, ela pode subir, pode manter, pode cair e assim em diante, né? De acordo com a estratégia do Banco Central para a estabilidade de preços. Certo, tudo isso você já sabe porque já vi em outros módulos. Então, 4,25% ao ano é a Selic hoje. Se você fez alguma aplicação na poupança depois dessa data, 4 de maio de 2012, você vai receber 70% da taxa Selic. 70% de 4,25 é 2,98. Então, a sua rentabilidade ao ano é 2,98%. Mas você recebe ao ano? Não, você recebe mensalmente se você for pessoa física e trimestralmente se for pessoa jurídica. Então, o que você tem que fazer, né, para descobrir a taxa exata? Equivalência de taxas. Pega essa taxa aqui ao ano e transforma ela ao mês ou transforma ela ao trimestre para você saber a rentabilidade exata, certo? Assim, você pratica mais também o nosso conteúdo. Outra parte importante é sobre o aniversário. A poupança ela remunera de uma forma diferente com relação aos outros ativos, né? Até porque os outros ativos são instrumentos de renda fixa. A poupança não, por isso que ela é diferentona. O aniversário, claro que você já deve ter ouvido falar sobre isso da poupança, será quando você fizer algum depósito nos dias 29, 30 e 31, você vai considerar o primeiro dia útil, o dia 1, do mês subsequente da aplicação, certo? Por que isso? Porque nós temos fevereiro. Fevereiro não tem dia 29, 30 e 31. Tem em alguns meses, né? Em alguns anos, o dia 29, mas 30 e 31 nós nunca vamos ter. Então pensa, quando você aplicar algum dinheiro na poupança no dia 10 de janeiro, certo? Quando você vai ter a sua rentabilidade, a sua remuneração? Você vai ter a sua remuneração no dia 10 de fevereiro.
Opa, sua poupança fez aniversário e você vai receber a sua rentabilidade. Legal. Se você aplicar no dia 20 de janeiro, dia 20 de fevereiro, certo? Agora, se você aplicar no dia 29 de janeiro, a sua rentabilidade, ela não será dia 29 de fevereiro, mesmo que neste ano tenha o dia 29. Será considerado dia 1 de março. Sempre o dia 1º, o dia 1 do próximo mês. Isso se aplica nas aplicações no dia 30 e 31 também, certo? E a rentabilidade sempre acontece no menor saldo entre os aniversários. Então, olha só, 1º de fevereiro, dia 1 de fevereiro, eu depositei R$1.000 na poupança. Beleza. Aí no dia 2, eu precisei sacar R$200, por qualquer motivo. Então, eu fiquei com R$800 na conta. Do dia 2 até o dia 1º de março, onde eu vou receber a minha rentabilidade por conta do aniversário, certo? Apliquei no dia 1, não tem problema. Então, dia 1 do próximo mês, eu recebo os juros pelo aniversário. Só que os juros da aplicação, ele não será de R$1.000 entre o dia 1 e o dia 2. Esquece isso. Aqui você tem os instrumentos de renda fixa. Instrumento de renda fixa, ele vai contar, o Bruno Piacentini ele ficou com R$1.000 na conta por 2 anos, certo? Depois ele resgatou. Então, 2 anos, ele vai receber a rentabilidade referente a esse capital e 2 anos para frente, referente a outro capital, porque ele resgatou uma parte. Aqui não. Aqui tirou, perdeu. Então, olha só, eu fiquei do dia 2 até o dia 31, né? Ou melhor dizendo, até o dia 1º do outro mês, com R$800 na conta. Só que, entre o dia 1 e o dia 2, eu tive R$1.000 na conta. Esquece isso. A minha rentabilidade vai incidir somente sobre os 800. Porque eu tirei R$200, R$200 eu perco de base de cálculo. A minha base de cálculo será sempre o menor valor do saldo dentro do meu mêsversário. Certo? Beleza. Aí nós temos parte final aqui da poupança, que a liquidez é diária. Porém, se resgatar antes do vencimento, perde a rentabilidade, certo? Como nós acabamos de ver. E a tributação. Pessoa física vai ser isenta de imposto de renda, não paga absolutamente nada. E pessoa jurídica vai pagar imposto de renda via tabela regressiva de imposto de renda. E também vai pagar o IOF, né? Imposto sobre Operações Financeiras. Quando que pessoa jurídica será isento na poupança? Quando for igreja, organizações, né? ONGs, sem fins lucrativos, nessas situações. Caso contrário, a pessoa jurídica, se for uma empresa, ela vai pagar sim imposto de renda. A cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, até 250 mil por CPF, CNPJ, instituição financeira e também o limite lá de 1 ano, de 4 anos para R$1 milhão, a poupança está garantida pelo FGC. Aqui você tem todas as informações sobre a poupança. Aproveita para praticar bastante nossos simulados depois e aguardo você na próxima aula.